Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, a experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico, e nessa temporada estamos estudando as parábolas de Jesus, parábolas, histórias que transformam, tem transformado nossa visão de enxergar melhor o reino de Deus, o que Ele quer nos ensinar, tem confrontado a gente com a nossa realidade cotidiana, e como foi também ouvir pela primeira vez dos lábios de Jesus, as palavras que ele contou, as histórias que ele usou para ilustrar verdades profundas do reino de Deus. E eu queria desafiar e animar você a continuar firme, estudando, aprendendo, crescendo. E tem sido um privilégio poder estar com você também aqui. Obrigado pela sua companhia. Esperamos que esse podcast continue cumprindo o seu principal objetivo, que é te motivar, te dar ânimo, motivação, insights, para que você aproveite ao máximo o conteúdo da lição da Escola Sabatina. Bom, a gente está aqui participando com um grupo muito especial. Eles têm acompanhado a gente nesses últimos episódios aqui. Tem um que deu uma mudada, vocês vão conhecer já, tá? Um pouquinho aqui, mudou um pouquinho o perfil. Mas eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez ele, que é aqui da zona leste de São Paulo, da cidade de Tiradentes, a Igreja de Conjunto Cidade de Tiradentes. É um jovem missionário, despojado. Eu conheci ele na Bahia, sabia? Assim, um projeto teve lá num grande encontro chamado I Will Go. E ele conhecia um pouquinho dos sonhos que ele tinha para a missão. E ele saiu aqui do Brasil, foi lá para a Ásia, para o Camboja, dedicou um ano inteiro à missão. E veio aqui, tá de uma aliança no dedo aqui, vamos saber já por quê. Tá noivo, gente, o negócio tá ficando sério. E é um prazer te receber aqui, Prince, bem-vindo. Gustavo Prince, viu, gente? Revelou o segredo. Prince, que bom estar com você, é um prazer te receber. Muito obrigado, bem-vindo, tá bom, ao podcast No Contexto. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. E fui incumbido de apresentar o Nicolas, do Belém, filho do pastor João Paulo, Olha, do Belém Brás. De quem? Do pastor João Paulo. Você é maluco, cara. Do Belém Brás, seja bem-vindo também ao podcast. Obrigado. Versão mais nova, né, daqui. Até a voz também. Da última pessoa. Bom, é um prazer também estar aqui, né, é uma honra com o pastor Fabrício mais uma vez aqui acompanhando na gravação. Muito e a gente bom. também tá junto com a da aliança que você acabou de falar, né? Irmão. A noiva. Lá da magia ali já. Viu? Thalita, que também foi missionária, né? Passou na África um tempo aí. Abençoou muitas pessoas com o seu trabalho e tá aqui com a gente para falar da palavra de Deus. Amém. Oi, gente. Mais uma vez aqui. E a gente tá aqui com o nosso pastor, líder jovem. Ele, o Fabrício Produção, bota aquela Leão. palminha lá, produção, pra ficar mais animado aí. Vai. Prazer nosso, tá? Muito bom estar com vocês aqui, tá? Vocês são uma inspiração pra gente, uma motivação. Deus abençoe muito vocês. Quando eu ouvia, você mandava uma mensagem, o Príncipe mandava uns relatórios de vez em quando aí e tal, algumas fotos e tal, mandava foto de uma cobra que ele tinha visto lá e tratou aquela confusão e tal. É uma realidade bem diferente, né? Bem distinta daqui. Que bom ver vocês aí ativos no campo missionário, sendo uma bênção, uma inspiração para nossa juventude aqui, tá? Ô, pastor, eu só tô pensando sobre uma coisa. Aham. Vocês combinaram a roupa e ninguém me avisou? Cara. Era dia do preto Rapaz. Pois Você é. é a esperança que tem, não sei Ninguém que é me você. avisou. É para dar uma quebra no ambiente. Entendi. Isso aí. Mas bom estar com vocês, tá? Obrigado pela companhia, tá? Eu queria também agradecer você ter acompanhado o podcast. Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais. Compartilhe o conteúdo. Nosso Instagram, Jovens Adventistas APL. Você acompanha nosso conteúdo lá também, semanalmente, os bastidores, os cortes, os temas e também nossos projetos, nossos desafios para a gente cumprir a missão aqui na Zona Leste e Zona Norte de São Paulo, tá bom? Queria também convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Você acompanha todo o conteúdo em vídeo do nosso podcast. A minutagem de cada dia, se quer num dia específico, um tempo específico, para tirar alguma dúvida, quem sabe esclarecer alguma ideia, tirar algum insight ali, alguma ideia nova, alguma experiência, também você pode acompanhar assim, tá? Ou na sua plataforma de áudio preferida, você pode escolher lá a sua plataforma, procure por podcast no contexto, ou no contexto podcast, você vai encontrar esse conteúdo também em áudio, tá bom? Para você aproveitar e ouvir no lugar e na hora que você achar melhor, tá bom? É muito bom poder saber que estamos sendo aí de alguma forma um recurso a mais para você continuar firme, aprendendo, estudando, mergulhando, cavando mais profundo aí os tesouros da palavra de Deus, tá bom? Vamos hoje ter o privilégio de poder estudar um tema muito importante também, um tema muito legal. Eu acho que é uma das lições mais básicas da experiência cristã, mais fundamentais, porque sem ela a gente nem respira.
Eu dei um spoilerzinho aqui, tá? Mas eu acho que vai ser um episódio muito, mas muito legal. Tá bom? Eu queria pedir ao Nicolas que faça uma oração. Nicolas, filho do pastor João Paulo, para fazer a oração pra gente, tá? Oremos. Querido Deus, Pai nosso que está nos céus, obrigado por mais um dia que estamos aqui para estudar sua palavra, para abrirmos o estudo e juntos aqui falarmos de Ti, levarmos o Evangelho para mais pessoas, Amém. estudarmos sobre temas tão importantes para a nossa vida espiritual, nossa vida nessa terra, para que esse estudo, esse preparo, ele se converta em cada vez mais passos que a gente dá em direção ao céu. Amém. Nos leve nesse momento a estarmos unidos na sua graça, na sua presença. Eu que te agradeço e te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Nicolas. Bom, o tema de hoje é persistentes na oração. É um tema muito legal. Jesus contou uma parábola incrível e quer muito nos ensinar sobre isso também, dentro de um contexto de oração, oração modelo que encontramos na Bíblia. Eu acho que temos muito para aprender e crescer nesses passos que o Nicolas acabou de mencionar, rumo à nossa experiência definitiva na presença do nosso Deus quando Ele voltar para nos buscar. Persistência na oração é o tema da semana e o texto-chave está em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1 em diante. Vou ler o texto todo aqui na íntegra rapidinho, um texto bem conhecido, só para você ter uma noção do contexto geral em que Jesus contou esta parábola, tá bom? Lucas 11, versículo 1 em diante. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Muito provavelmente num jardim, um lugar que era comum, ele adorava. Ele tinha dia, horário para orar. Ele tinha um método. Ele até quer dizer que ele orava em um tom de voz que ele se escutava. Não é à toa que depois que ele começa a orar, os discípulos se aproximam e perguntam: mestre, nos ensina a orar. Porque eles ouviram a oração. Agora nos ensina a orar desse jeito aí. Aí ele vai contar um pouco de como ele estava, como ele se relacionava com o Pai, né, com essa oração modelo. Então, ele estava orando no lugar e tal. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoe nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixes cair em tentação. Essa foi a oração curta, simples, objetiva e cheia, literalmente cheia, de muitas lições e ensinamentos que Jesus queria nos ensinar. Ele prosseguiu: suponha que vocês fossem à casa de um amigo. Ele vai contar agora uma história para poder ilustrar o que ele queria ensinar para eles, né, com a oração modelo. Suponha que um amigo, à meia-noite, para pedir 3 pães, um amigo foi na casa de outra pessoa, para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acabou de chegar para me visitar e não tenho nada para oferecer. E ele respondeu: lá de dentro, não me perturbe. Já estava tarde, né? A porta já estava trancada, a minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que procura encontra, e a todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se os seus filhos lhe pedirem um peixe, você lhe daria uma cobra? Ou se pedir um bife do olhão, um ovo, você lhe daria um escorpião? Não faz sentido. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu pai no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha como é interessante, né? Essa parábola, essa história que ele contou, essa ilustração que ele contou do cotidiano, muito comum do dia a dia, né? De quem vivia naquela região do Oriente Médio ali. Jesus tentou contar essa história para tentar explicar a importância e a relevância de persistir em uma vida de oração. E aqui tem vários elementos, a gente vai tentar discutir aqui em relação
a história que Jesus contou, a parábola que ele contou, para a gente poder crescer e entender melhor qual é o tema e qual era a mensagem, qual era o grande objetivo de Jesus ao contar essa história, essa parábola para a gente. Tá bom? Bom, eu queria pedir ao pessoal da produção, coloca aqui na tela aqui o tema da semana. E a tirinha da semana, eu queria ver vocês aqui, qual a impressão de vocês, o que vocês extraíram da tirinha da semana, que lições vocês já de cara já conseguiram extrair para a vida espiritual de vocês, que spoiler tiveram da semana. Quem quer começar? 1, 2, 3... Vai, Príncipe, eu sei que é você, cara. Você tá aí olhando, então vai lá. Manda bala. Eu, olhando para essa tirinha, eu entendi que não basta só persistir ali. A gente vê ali no primeiro quadrinho que ele tá orando ali todos os momentos, mas no último a gente vê que ele sabe pedir. Então não basta só ser persistente. Você precisa saber também pedir, saber também como orar. Boa sacada, Olha, hein? Uma coisa legal e interessante que essa tirinha mostra também, né? É que ali, você vê o personagem ali orando de manhã, de tarde e de noite, né? Boa. E nos reflete um personagem, né, que é muito famoso aí, que fazia isso, Daniel, né? De manhã, de tarde e de noite estava em oração. E não é à toa que ele foi um dos maiores personagens de mais fé. Um grande personagem aí que Deus era muito... Que Deus apreciava muito, né? Então, ele orava e imediatamente Deus enviava seu anjo para falar com ele. Então, manter a oração constante como a respiração da alma, né? Sensacional. Thalita. Eu acho que quando a gente, olhando pra tirinha, né? E falando da nossa própria vida, quando a gente passa tempo com Deus, a gente também entende a vontade dele sobre a nossa vida. Então a gente aprende a pedir justamente porque a gente passa tempo e sabe que isso é um propósito dele na nossa vida também. Legal. Vocês perceberam o horário do relógio ali, não? Eu achei legal esse negócio de você começar o dia com Deus e terminar o dia com Deus, sabe? Sim. Não ser aquela coisa lá isolada, comecei o dia, orei, depois, sabe, parece que Deus some da nossa vida, a gente não sabe mais, a gente toca a nossa vida sozinho, né? A gente tem uma tendência natural da gente querer resolver as coisas do nosso próprio jeito. E achei legal essa ideia de que não existe horário, né, ou limites para você estabelecer somente um momento de encontro, mas uma experiência para ser vivida ao longo do dia inteiro, começar e terminar com Deus. E você tocou num ponto importante, né? E eu queria só destacar, não só a questão de pedir, mas o fato da Bíblia apresentar a realidade que os anjos sabem. Tudo, eles relatam tudo o que a gente acompanha, o que a gente necessita, o que a gente pede, né? Fora aquilo que está no nosso pensamento, né? Mas quando a gente professa e tem nossa sala de audiência com Deus, alguns até falam assim, não ora não, alto não, que o diabo vai ouvir. Ah, meu Deus do céu. Cara, quando você para falar com Jesus, uma sala de audiência é feita entre você e ele. É uma conexão direta com o trono. Sim. E é importante, né? Porque quando a gente ora em nome de Jesus, na realidade, Deus vai atender Jesus, né? E achei legal esse destaque na questão da lição, né? De quando a gente ora em nome de Jesus, ele está dizendo assim, olha, Senhor, não me atenda por minha causa, atenda por conta dele. E Deus sabe quando a gente ora, reconhecendo que é por conta de Jesus, do amor de Jesus, da intercessão de Jesus, né, do amor dele por nós, né? Você mencionou Daniel, né? Capítulo 9, uma das maiores mensagens que Deus deu para Daniel não foi a revelação das profecias. Foi a principal verdade que ele quer que a gente saiba, de que a gente é amado. O anjo vê, a primeira coisa que Gabriel fala, Gabriel, mas me conta aí. Não, eu quero dizer uma coisa antes para você. A primeira coisa é que você é muito amado, tá? E toda vez que você orar, você vai mover o céu. E no princípio da oração, Deus já tinha dado a resposta. Mas ela demora e tem uns negócios meio tranqueiro que impede da resposta chegar, porque não depende só da gente aqui e tal. Tem todo um contexto entre bem e o mal, mas é muito legal. Teve uma lição na temporada anterior que me emocionou muito. Eu até me lembro do tema da lição, falava do exército de Deus, as forças especiais do céu. E era essa realidade que Deus tem todos os anjos a favor da humanidade, cara, para trabalhar em favor deles, para que o ser humano entenda, né, de que eles não estão sozinhos, né? O mal existe, o diabo existe, os demônios existem, mas eles nem se comparam com as forças especiais de Deus que estão a favor da humanidade. Um anjo, imagina na ressurreição de Jesus, um anjo, umzinho só, tocou na terra e toda a diabrada bateu em retirada. Eliões fala que todos estavam ali tentando segurar Jesus no túmulo para garantir que ele não sairia. Um anjo foi suficiente.
de tirar todo mundo de cena. Então, a gente, talvez a gente não tenha noção, talvez por isso a gente desista tão rápido, né? A gente não tem noção do poder que existe em uma oração feita em nome de Jesus, de forma sincera, àquele que realmente pode resolver e mudar tudo, completamente tudo. Bom, persistentes na oração é o tema da semana. Já falei demais aqui no começo. Vamos lá, gente, vamos lá. A oração, ela nos transforma. Essa parte aqui do contexto, eu queria até pedir a ajuda aqui do Nicolas, né, para poder nos ajudar a contextualizar a lição da semana. E eu não queria só pedir o contexto dele aqui. Nicolas, até que ponto você acha que a oração tem mudado a sua vida, tem transformado a sua vida como pessoa, sua experiência com Deus? Se tem uma vida, né, antes de você fazer uma oração, ter uma oração constante durante o dia, uma vida depois que você faz isso, né? Porque a partir do momento que você começa a fazer a oração se tornar uma conversa, como se tivesse um podcast na sua cabeça com Deus, você vê que isso muda tudo na sua vida. Então, todas as suas decisões, todas as suas aflições, tudo que você pensa, a forma de você agir, ela acaba sendo direcionada da forma que Deus quer, né? Então, quando a gente acaba orando. E eu, quando eu comecei a aplicar essa forma de conversa, de oração com Deus, né? Eu vi que a minha vida se transformou da água para o vinho, assim, né? Então, é bem impactante essa lição, porque justamente estou lendo um livro agora de Ellen White que fala sobre isso. E cada vez mais a gente aprende a orar e cada vez mais a gente vê como que a gente não ora certo, né? Cada vez mais a gente aprende, a gente vai vendo que tem muito para aprender ainda, né? E é interessante que essa lição ela começa falando uma história de um menininho que perdeu uma ferramenta e na Noruega, eu acho, na Noruega aqui. Sim. Ele perdeu a ferramenta dele e ele procurava, a família procurava e eles não conseguiam achar a ferramenta de jeito nenhum. E na noite que ele orou para conseguir, pediu para Deus, né, me ajuda a achar a ferramenta, né? Na manhã seguinte, no mesmo lugar que eles já tinham procurado algumas vezes, eles acharam a ferramenta, né? Fala até aqui, talvez o anjo tenha colocado lá, né? E é legal porque isso mostra como que Deus, ele age e ele trabalha de uma forma que ele faz com que a gente busque ele. Não é como se ele não soubesse, né? Ele sabe de todas as coisas, mas ele faz a gente expressar a nossa fé através da oração para que a gente busque mais ele, né? Então é uma coisa, né? A ferramenta, Fantástico. por exemplo, ela poderia ter sido encontrada antes pelo menino. Exatamente. Mas por que esse tempo todo para, enfim, colocar a ferramenta ali ou para o menino achar? É justamente... Até porque depois que essas coisas acontecem, nós espiritualmente ficamos mais impactados. Poxa, Deus me ouviu até nessas mínimas coisas e às vezes coisas bestas pra gente. E por isso das provações também, né? É o mesmo princípio, né? Exatamente. Olha, uma coisa é certa, achei legal essa lição. Deus quer ouvir nossas orações, não importa quão grandes ou pequenas sejam elas. Às vezes a gente imagina, né, que Deus vai ouvir, até a Bíblia de Jesus fala sobre isso. Nossa, não pensa que você vai ser ouvido porque a oração é muito grande, né? Porque você teve um vocabulário muito da hora ali, usou as conjugações certas, aí Deus vai ser sensibilizado, né? Porque você, né, começou lá com Deus, e Abraão, Isaac e Jacó. Aí Deus, isso aí é espiritual, então eu vou ouvir, hein? Isso aí fala bem, não. Pode ser a mais simples, né? Pode ser a mais pequena. Mas quando ela é feita com sinceridade, né? Pode ser a oração de Pedro, né? Afundando na água. Senhor, salva-me. A menor oração registrada na Bíblia. E ela foi suficiente para Jesus estender a mão e tirar Pedro de lá, né? E só mais um detalhe aqui que eu peguei uma frase do livro da oração que eu tô lendo, que fala assim, Deus fará por nós, por meio de nossa oração, coisas que ele não faria se não orássemos. Nossa. Então, coisas que a gente, simplesmente por não orar, ele deixa de fazer porque a gente... Né? E tem coisa que Como a é gente forte fala ainda, né? Nossa, isso aqui é pequeno demais, por que eu vou orar por Exatamente. Dar a Deus com isso, né? Exato. Eu lembro um dia desse, a linha, acho que a minha esposa, a linha, beijo amor, é o maior exemplo de oração por coisas do dia a dia, né? Quando um dia eu queria achar um documento, cara, não tava no documento, tinha que achar o documento, e ela precisava achar. E eu me recordo, eu vou orar, Senhor. Aí fui lá, ora, conversa com Deus. Cara, depois ela sai gritando na casa, pulando documento na mão, né? Ela agradece, ajoelha de novo, agradece e tal. E o Fabricinho cresceu, ele cresceu vendo isso. De muitas coisas bobas. Não achei um negócio para tirar o cabelo aqui, né? Uma pinça. A pinça. Não achei uma agulha. Coisa assim, boba, né?
E ele cresceu nesse ambiente de orar por coisas pequenas e saber que Deus responde, né? E sempre é uma festa quando ele encontra as coisas, né? Então, realmente ele tem total interesse, né? Deus está mais do que disposto a nos dar o Espírito Santo com todas as suas dádivas. Olha, interessante, né? Quando você... quando você pede o Espírito, você recebe com ele tudo. É um pacotão. Você pode pedir por coisas isoladas, tá tudo certo. Sim. Mas quando você pede o Espírito Santo, vem com ele todas as demais coisas. Exato. Né? Vem com ele todas as coisas que a gente precisa pro dia a dia, pro namoro, pro casamento, pro trabalho, pro empreendimento, pro futuro. Com o Espírito Santo vem todas as dádivas espirituais, mas ele quer desenvolver a nossa fé, fazendo-nos buscar essas dádivas todo dia, com coisas pequenas, mas especialmente em relação com o Espírito Santo. A oração nos transforma e fortalece nossa decisão de viver em Cristo. Eu acho que é uma das maiores bênçãos da oração. Não é as respostas de Deus, mas é uma forma prática de você viver conectado a Ele. Né? De ficar tendo intimidade com Ele e abrir o coração para Ele sempre que você precisar. Eu só acho interessante aqui quando ele diz que ele revela que suas promessas são verdadeiras através da oração, né? Mesmo quando as nossas orações não são respondidas imediatamente da maneira como esperamos. Então, até dessa forma, Deus, ele tá respondendo a gente e confirmando que ele tá com a gente. Poxa, mas Deus não respondeu a oração. A não resposta também é uma resposta. Ou a resposta depois também é uma resposta. Porque às vezes a gente passa por algumas situações e a gente ora muito para aquilo e não acontece nada. Muitas vezes Deus ainda dá o gostinho da gente ver que se a gente tivesse ido por aquele caminho, não teria sido o caminho ideal. Então, o silêncio foi a melhor resposta daquele momento. Então, Deus, ele manifesta o seu cuidado ali, as suas promessas pra gente, até nos momentos que ele nos dá um não ou quando ele não nos responde. E viver em oração acho que é a melhor forma de nos habilitar a entender quando é o melhor tempo, né? O melhor momento e a resposta especial de Deus. Acho que a oração revela uma das coisas mais importantes da Bíblia. A oração revela que Deus é um Deus acessível. Né? Você pode falar com Ele onde você estiver, do jeito que você quiser, aonde você estiver, não existe nenhuma distância entre nós e Deus. Eu queria até pedir aqui, você de novo, Nicolas. Eu de novo. Bom, ele fala de um Deus que é acessível, né? Eu ouvi dizer que você esgotou a lição aí, nesse assunto aí e tal. Ele veio preparado, gente. Mas o que você queria destacar em relação a isso, né? Deus, quando conectados a Deus, quão conectado a Deus você se considera através da oração? Você percebe essa conexão real mesmo com Deus? A oração, ela possibilita a gente ter acesso ao trono de Deus? Como é que é a tua experiência? E o que você queria destacar também aqui da parte do Compreenda? Bom, você tocou num ponto, né, de sentir, né, perguntando se eu me sinto conectado, né? E é um ponto também que eu anotei aqui bastante, sobre como a diferença, né, do sentimento e da emoção e como nosso coração é enganoso, né? A lição cita bastante isso aqui na parte que diz que o coração é enganoso, que fala de Jeremias 17:9, né? E eu estava estudando um pouco, né, em casa sobre oração, lendo aquele livro que eu citei aqui, e eu vi umas partes dele, né, falando sobre sentimento, né? E me deixou bastante intrigado porque muitas vezes eu ia ter minha comunhão, só que eu tava com o coração frio, assim, não sentia Deus, né? Orava, não sentia, pedia a paz de Deus, Deus, me dá paz, me dá o seu amor, mas eu também não conseguia sentir, né? E com base nisso, eu trouxe um texto aqui também de Ellen White, né, de Caminho a Cristo, que diz assim, muitas vezes a pessoa ora, mas o coração parece frio e não sente o impulso de orar. Mesmo assim, Deus ouve e responde às nossas orações. Quando não sentimos vontade de orar, devemos orar ainda mais. Top. Então, é uma coisa bem forte, né, para quando a gente não sente Deus daquela forma que a gente gostaria, né? E continuando também, né, a lição de segunda não fala só sobre sentimento, sobre o engano do coração, ela fala também sobre uma coisa que a gente estava comentando aqui pouco, né, agora há pouco, antes do podcast, sobre como que Deus ensinou a gente a orar e como Ele mostrou pra gente começar essa oração, né? Falando justamente pra gente chamar Deus, né, de Pai. Como mostra como Ele é acessível, né? Sim. Então, quando Ele ensina a gente, quando Ele começa a oração falando Pai Nosso, Ele mostra pra gente, né, dá um exemplo de como que a gente
como que ele é um Deus acessível, como ele é um Deus que ama. E como ele gostaria que a gente se dirigisse a ele, né? Exatamente, né? E quebra essa imagem um pouco também, né? Daquele Deus que tá só no céu, observando Aham. tudo. Porque ele aproxima um pouco do sentimento terreno que a gente tem, Do né? tipo de um relação amor que a gente paterno. conhece, né? Exato. Uhum. E ele diz aqui um pouco mais a lição também que o primeiro passo pra gente se aproximar de Deus é a gente conhecendo e a gente acreditando nesse amor, né? Então, quando a gente acredita nesse amor, a gente conhece esse amor, é através dele que o Espírito Santo consegue induzir a gente para mais perto dele. Interessante. Então, é através desse amor que Deus mostra através da oração, do Pai Nosso, né? E uma parte interessante também é ele explicando aqui sobre, detalhando a oração do Pai Nosso, né? Ele fala aqui que a vontade de Deus só pode ser feita, o seu nome só pode ser santificado e o seu reino só pode vir a nós quando buscarmos ele em primeiro lugar. Né? Então, é uma parte bem didática da oração do Pai Nosso, mostrando como que funciona na prática, né? Sim. E um detalhe importante também, né? Não sei se vocês perceberam, né? Mas Jesus termina de ensinar a oração do Pai Nosso. Isso é um ponto importante, né? E a oração, ela envolve, né, uma decisão de permitir que Deus seja santificado na minha vida, né? Para que a vontade dele que é feita no céu seja feita também na minha vida, né? Envolve uma questão de pedido por coisas do cotidiano. E na minha versão fala pão para esse dia. Interessante que Jesus também, em Mateus 6, fala que o mal é para cada dia. E a nossa preocupação deveria ser viver um dia de cada vez, Sim, né? E sim. ter a segurança que naquele dia Deus não vai deixar faltar. E além de pedir para livrar da tentação e tal, mas tem uma questão que envolve relacionamento. Achei muito legal essa questão de saber que Deus quer que a gente perdoe aqueles que nos ofendem. A gente pede perdão a Deus, mas também envolve a questão relacional. E ao mesmo tempo que Jesus fala assim, olha, ore assim, Pai nosso que estás no céu. A oração deve ser com essa concepção coletiva, né, de que Deus não é só meu. Ele é o Pai de todos. De que a gente faz parte de uma família, né? Tanto que a parábola, a história de Jesus é contada dentro do contexto de alguém que está pedindo não para ele. Uhum. Está pedindo para um outro amigo. É o pão que é para mim, mas é nosso. Sim. Me dê pão, mas não é para mim, é para um amigo que está aqui que eu não tenho para oferecer. Então eu achei linda essa beleza da oração, essa vertente não só envolvendo uma conexão, né? Perguntei quão conectado a Deus você se considera, né? Você mencionou agora, você tentou responder para mim aqui e tal. Mas a gente se conecta a Deus de verdade, além de pedir para a gente, para a nossa relação com Ele, mas ela se entra no nível mais profundo quando você decide agora pedir não só para você, mas pedir para outro. Pedir o pão não só para você, mas para o outro. Uhum. Né? Para você ser uma forma de suprir a necessidade de outra pessoa. Né? De importunar, de certa forma, de persistir diante de Deus a favor dos outros. Por isso que Jesus ensinou que o pão é nosso. Então, você vai pedir o pão, você pede, na realidade, deveria pedir para você e para os outros. Né? E a oração, ela contempla essa realidade de... Porque você fala assim, ó, o reino de Deus já chegou. Quando? Quando você decide viver o reino de Deus aqui com os outros. Não é uma coisa individual, sentada, né, numa casa fechada, num quarto escuro. Não, é uma coisa para ser vivenciada com os outros. Quando você perdoa alguém, você está vivendo o reino. Quando você pede perdão para alguém, você está vivendo o reino. Quando você pede o pão para você, para compartilhar com os outros, seja o físico ou o espiritual, você está vivendo o reino. Por isso que o reino é aqui. Ele falou assim, o reino já chegou. Então você não precisa esperar o novo céu, nova terra para se conectar com Deus. Você pode já fazer isso agora. Você já tem acesso livre através de Jesus, né? Uhum. Achei fantástico. Então Deus é um Deus realmente acessível. Obrigado, hein, Nicolas? Muito bom. Quanto mais... Só que a oração não se limita só a pedir coisas, né? Perdão, intercessão e tal, certo? Tem algo mais precioso que Deus quer que a gente desfrute, né? E, através de uma vida de oração. Eu queria pedir aqui agora a ajuda da Thalita. Thalita, ajuda nós aqui. O que é esse mais? Porque a parábola, como outras também, ela segue um padrão, né? Um método, justo um método. E as parábolas eram contadas muitas vezes através do método do contraste, né? E é destacado também esse método aqui, quando Jesus conta a parábola do amigo que importuna o outro para pedir pão, né? Que contraste é esse? Aqui, quando a gente lê essa parábola, a gente pensa, né? Nós somos o homem que está ali pedindo pão e Deus é o homem que vai dar o pão. Mas então a gente vai encher o saco de Deus, Deus ele vai se cansar da gente, e agora?
Acho E que vai a gente... atender, porque... exato. Vou atender pra esse cara não perturbar mais. Deixa eu dormir aqui. Então, a gente pode entrar no equívoco de pensar isso, mas não, é totalmente o contrário. Quando eu estava estudando essa lição, eu lembrei, eu não sei se vocês já passaram por uma situação parecida, mas quando a gente é criança e tem um trabalho na escola, e aí a gente tá deitado já à tarde da noite, e aí, meu Deus, tem que comprar cartolina. Aí levanta e vai atrás do pai e da mãe. Eu preciso de cartolina. Isso tarde da noite já e é pro dia seguinte. E o pai e a mãe vão dar um jeito de resolver, sabe? Eu pensei muito nessa situação, porque quando a gente é criança, a gente não vai entender que aquilo vai importunar os nossos pais. A gente vai entender que eles vão dar um jeito. A mesma coisa é a nossa relação com Deus. Às vezes a gente chega de madrugada para Deus chorando, eu preciso disso, ou me dá uma paz, me dá tranquilidade. Então a gente precisa pedir para Deus, porque Ele é nosso Pai e Ele é o único que vai dar um jeito e que vai resolver as coisas. Quando Ele fala que quanto mais, então... Se a gente, nós que somos pecadores e pessoas ruins... Mesmo às vezes porque não quer mais ouvir a conversa, atende, né? Exatamente, a gente ouve. Então, tem um amigo que quer desabafar, ou a gente sabe e aprende, dá um presente especial. Quanto mais Deus, nosso Pai, que conhece a gente desde o ventre da nossa mãe. Então, Ele sabe o que a gente precisa. Deus, Ele sabe o que a gente necessita. A única coisa que a gente precisa é dar o primeiro passo e falar, Senhor, eu preciso, porque Deus quer que a gente fale com Ele. A gente precisa desenvolver e criar esse relacionamento com Deus para que a gente, enfim, fale para Ele quais são as nossas necessidades, mesmo Ele sabendo. E entender também que Deus, Ele é um Deus acessível. Então, Ele está aberto a escutar as nossas necessidades, Ele está aberto a ouvir os nossos chororôs ou as nossas risadas, porque Ele é um Pai que Ele tem interesse realmente em cuidar da gente. Então, se nossos pais, né, ou amigos, né, que são tão limitados, né, ou não são perfeitos, ou até fazem o que a gente pede, mas às vezes porque não aguentam mais ouvir... E atendem e nunca vão dar uma coisa ruim, né? Você pede, eu quero um pão. Não, tem que uma pedra. Vou colocar aqui pra você sentir. Parar de encher a paciência. Um pão mofo. Né? Imagina, eu pedir um ovo, vai dar um escorpião. Não faz sentido, né? Vai. Então, se um pai mau tem essa capacidade de atender, imagina Deus. Então, acho que a parte mais linda dessa parábola é o fato de saber que Deus vai nos atender porque Ele é nosso Pai, cara. Ele nos ama. Não é por pressão, não é porque... Não, então... Se é o teu pai, se ele te ama, então pode ir, cara. Para qualquer coisa, pode vir. Venha, Deus é acessível e podemos recorrer a Ele para qualquer coisa, qualquer hora. Jesus quer que nos coloquemos no lugar do homem que precisava de pão. Se ele teve a ousadia de pedir pão para o vizinho no meio da noite, quanto mais deveríamos persistir em buscar as dádivas celestiais. Não desista de buscar a Deus em oração. Continue batendo a porta. Porque uma hora ela vai se abrir. Primeiro, porque você sabe quem está do outro lado. Então, não tenha medo, não tenha receio. É muito bom quando você busca a Deus desta forma, com confiança, né? Sabendo que Ele vai atender porque Ele te ama, Ele se importa com você. E Deus, essa é a grande sacada da parábola, né? Ele é bem diferente, né? Extremamente diferente do que nossos pais, que embora maus, estão dispostos a atender a gente. Imagina... Né? Eu atendo meu filho, né? Às vezes, nossa, esse moleque tá enchendo a paciência. Né? E você faz e tal, você tem um certo prazer, mas imagina Deus, Deus é bem diferente, né? E Ele está disposto a atender a nossa necessidade, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. E nós, como filhos, também precisamos ter e aceitar quando Deus nos disser não. Esse é um ponto importante, hein? Ou quando Ele ficar em silêncio, a gente também vai precisar trabalhar isso e aprender quando Deus diz não. Não ser um filho mimado, né? Que se joga no chão e fica chorando. Não, eu entendo e eu aceito. E como pai, ele tem essa prerrogativa, né? Porque sabe o que é melhor. E até o não sempre vai ser o melhor. Sempre vai ser o melhor. Palavra-chave da semana, gente. Caminhando já aqui, já metade pro final. Palavra persistir. É uma palavra bem interessante, né? Ellen White aqui tem um comentário, achei muito, muito legal, né? Ela comenta o seguinte, né? Que há uma ciência divina na oração. Sobre isso, você falou, né? A importância de aprender a orar, né? Ellen White aqui ensinando a orar, né? Sobre isso, a parábola do amigo importuno apresenta a metodologia, né? A receita de bolo, né? E os princípios que nos ajudam a fazer da oração uma ferramenta
é uma ferramenta que leva a resultados, né? Alguns pontos são indispensáveis a fim de que essa ciência encontre verificação, ou seja, para que a gente encontre um bom resultado. Apresentar necessidades reais, isso é um ponto importante, né? Sim. A gente apresenta necessidades que não são necessidades, né? Então, apresenta necessidades reais. Segundo, não fazer solicitações egoístas. A gente sabe quando está sendo egoísta. A gente sabe também. Sabe? Compartilhar as bênçãos, né? Receber para dar. Então, você está pedindo algo, lembra do cara que estava pedindo pão? Mas tem uma oração certa que Deus vai atender quando você pede para alguém. Ele tem prazer em fazer isso. Né? É interessante, quando a gente começa a perceber a mecânica da oração, a gente percebe que são orações infalíveis. Né? Aproveitar por tempo, pelo tempo de espera, para examinar a si mesmo, para saber se é o melhor. Né? Confessar os próprios pecados, ter uma vida de acordo com a palavra. Então, se você segue esse método, esses passos, e ora como Jesus, na verdade aqui é um resuminho da oração do Pai Nosso, né? Quando você segue esses passos, é impossível. É você fazer, é batata, e esperar. Porque Deus quer que você ore assim. Deus quer que você ore desse jeito. Deus quer que você aprenda a esperar na oração. Quanto mais você orar, mais apto você vai estar para a resposta. Por isso que a oração, ela nos prepara para a resposta de Deus. Na verdade, é a melhor forma de estar preparado, porque a resposta é certa. E até quando ela for, entre aspas, negativa, você... Senhor, obrigado. Ainda bem que o Senhor não me deu. Porque era o melhor. E a gente passa a entender os planos de Deus também, da mesma forma, né? Fantástico. Sensacional. Tá bom? Então, por isso, não pare de orar. Beleza? Persistência. Queria começar com o Nicolas. Qual é o teu texto? Qual é a tua palavra, brother? Olha, minha palavra que mais me tocou nesses textos aí foi perseverança, né? Boa. Que eu peguei de Tiago 1, né? Tiago 1, 2-8, que diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, essa perseverança que Tiago fala aqui é justamente a gente persistir na fé, né? Com confiança em Deus. Então, é a palavra que eu achei mais tocante aqui. Beleza, persistir, perseverança. Thalita? A minha está em Marcos 11, 23. A minha palavra é crer. Então, Marcos 11, 23 diz: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo isso que disser lhe será feito. Top. Então, para persistir em alguma coisa, a gente precisa acreditar, Né? ter crença. Perseverança, crer, né? Confiar em Deus. Prince. A minha palavra é permanecer. Boa. Então, para você persistir, você tem que permanecer ali tentando, e o verso tá em João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Sensacional, muito bom. João 15? João 15, versículo 7. Você vê que não é só persistir, é persistir na oração também, né? Sim. Permanecer em oração, persistir na oração. Então, é uma coisa que envolve a nossa fé, E relacionamento. persistência, né? É interessante, a palavra permanecer aparece 11 vezes. Repetindo o tempo todo. Permaneça, 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 permaneça no meu amor. É o tempo todo, né? Então, é uma questão de conexão, né? Quão conectado eu estou com Deus através da oração. Então, é uma experiência diária, né? Que Deus quer que a gente tenha, de dependência, de buscar a Ele para tudo. Em qualquer situação, para resolver qualquer coisa, grande ou pequena. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com a gente, né? Por isso Ele incentiva a gente, persista. Na parábola, o suplicante foi repelido várias vezes, porém não desistiu de sua intenção. Assim, nossas orações nem sempre parecem ser atendidas imediatamente. Mas Cristo ensina que não devemos cessar de orar. Acho que a grande sacada da parábola é: persista, não pare de orar. Porque Deus ele está ansioso, né? Não só para responder, mas para ouvir a nossa voz, né? Saber que a gente precisa dele, está buscando a ele, está dependendo dele. E ele não vai deixar isso passar de graça, não. Ele vai honrar para aqueles que creem, permanecerem firmes nele. Caminhando já para o final aqui da parte do compartilhe,
diz que Jesus é apresentado como sendo aquele que nos conecta a Deus, né? Ele é apresentado como uma escada que nos liga até Deus. Tem várias referências na Bíblia sobre isso. E eu queria pedir ajuda aqui mais uma vez, aqui agora do Prince. Eu queria pedir aqui, você queria destacar, Prince, tá? Que promessas bíblicas você já reivindicou em oração? Já passou por isso de alguma vez? Pedir para que uma promessa se cumprisse? Você já passou por experiência de ver Deus te respondendo? Já passou por essa experiência já? Já. Eu pedi para Deus me falar se era para casar com a Aline. Na Bíblia diz que a herança a gente recebe dos pais, mas a mulher virtuosa só vem de Deus. Ei! Nossa! Glória! Olha, Senhor, então, me mostra a mulher virtuosa que eu tenho que achar aqui, porque... E ele mostrou. Mostrou. Amém. Amém. Sensacional. Eu passei por essa experiência também, é verdade, viu, cara? Que isso acontece em minha vida também. Olha, não deixa de orar. Então deixa, já não, tem porque já a oração, tem um tutorial aqui, cara, né? é a melhor forma de você responder. Ah, não sei, pastor. Ora, irmão, pode orar. Eu pedi e saí, tal, 15 minutos depois Deus me respondeu. Na lata. É essa sim, por isso. E Deus usou uma pessoa muito espiritual para isso. Então, Deus, ele responde as orações, viu? Respondeu as minhas também, Ai, né? pronto, agora, gente, vamos sair aqui da sala aqui. Vai lá, Prince. Ó, nessa parte de quinta, a gente consegue ver que Jesus ensina que Deus está próximo de nós. Ele não é... Porque a gente viu ali que pede para que fale com ele como um pai, Deus como um pai, porque ele está próximo de nós. E... aqui mostra que Jesus é o caminho. Então, Jesus, nossa escada, então ele é o caminho. Na Bíblia fala, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho que nos liga, que nos leva para Deus, que nos leva para a salvação. E uma coisa bem interessante, e um trecho da Bíblia que eu gosto muito, um verso, é de Abacuque. Esse que está aqui na lição. Porque nos mostra que Jesus, ele não é só um sumo sacerdote, não é só uma pessoa que intercede, mas... ele é uma pessoa que viveu aqui na Terra, que sofreu. Então, ele é uma das pessoas que pode usar. Então, até nisso, Deus teve cuidado. Então, não é, Jesus é o nosso intercessor. Não, ele sabe exatamente o que você está passando. Senhor, eu estou passando por essa provação. Jesus, eu já passei por isso. Filho. Eu sei como é que é isso. Eu vou te ajudar da melhor forma, porque eu senti, eu sofri, eu estive aí no seu lugar. Então, ele é o intercessor, o caminho perfeito que nos conecta a Deus. Que nos conecta a Deus. Até nós aqui, como seres humanos, a gente precisa dessa empatia, e por ele ter sofrido, por ele ter sido tentado, ele é a pessoa que é o ser que vai nos ajudar e vai nos conectar com Deus. Sensacional. Isso eu acho muito legal, porque isso aproxima a gente de Deus. Se Jesus, por exemplo, nunca tivesse vindo até a Terra, a gente ia ter aquela imagem de Deus no céu e a gente aqui. Mas a gente conhece um Deus que passou e andou e passou pelas mesmas coisas que a gente passa. E então, mais isso... ainda que todos nós, né? Exato. Foi gente como a gente. Gente como a gente. Então, isso cria conexão. A gente se conecta com as pessoas através das histórias delas, enfim. Então, a história de Jesus, ela é universal, porque ela se conecta com todo mundo, porque todo mundo passa por dificuldade, tristeza, sofrimento, dor, mas ainda mais porque... a gente sabe agora, não, ele tá lá no céu, mas ele olha para minhas dores e entende o que eu passei ou o que eu tô passando agora, porque ele já passou por isso. É interessante, porque Jesus é apresentado como sendo a escada, né, que nos liga o céu à terra, né, ou a terra com o céu. Ele criou vínculos com a humanidade, né, ao se tornar ser humano, que jamais poderiam ser desfeitos, né. Quando Natanael estava com dúvida sobre quem ele era, ele falou, olha, você vai ver o Filho do Homem. Como uma escada, anjos subindo e descendo. Eu te vi, Natanael, eu te conheço, Natanael. Então, porque eu te falei que te vi, tu acredita? Eu sei de tudo. Eu sou o que conecta o céu à terra, né? Sou com Jacó também, lembra do sonho de Jacó e tal? Jacó teve um sonho e viu uma escada ligando a terra e o céu, e anjos subindo e descendo, a mesma conversinha, né? A mesma revelação, a mesma história. E é a mesma coisa que ele quer que a gente saiba também, né? Nosso acesso a Deus é garantido por meio de Jesus. Sim. Todos nós temos acesso a Deus. E um detalhe importantíssimo, né? Jesus não se tornou ser humano para entender a gente. Ele é nosso Criador. É ao contrário. Ele se tornou um ser humano para que a gente tivesse como entender a Ele.
Sim. Ter uma noção de quem ele é, né? Uma noção do que ele é capaz de fazer pra gente entender. Meu filho, você não entendeu ainda? Eu sou da sua família. Eu sou seu irmão mais velho. Aliás, eu não tenho nem, diz Hebreus 7, eu não tenho vergonha de ser chamado teu irmão. Eu sou da tua família. Então, eu me tornei um como você. E com você para sempre. Então, quando você pensar em me buscar, pode buscar, porque você pode ter certeza que tem alguém aqui acessível. Então, não tenha dúvidas, tá bom? Nenhuma. Eu não só te entendi a partir da minha encarnação. Eu quero que você entenda que ao olhar para Deus, pode ter certeza que tem alguém aqui. Tem alguém aqui que tem a sua carne. E quando... Que tem o seu sangue. E quando ele vem na Terra, além de ele mostrar isso pra gente, e ele morre na cruz, ele torna ainda mais próximo, porque se antes as pessoas tinham que fazer os sacrifícios para conseguir serem perdoadas, né? Agora, depois que ele morre na cruz, depois que ele vem na Terra, ele liga ainda mais que você só precisa fazer uma simples oração para você conseguir. Então, quando ele vem na Terra, ele muda tudo, né? Completamente. E eu achei, destacando aqui, só pra gente ir logo pro final aqui, olha, memorizar e aceitar, olha, e citar as promessas de Deus, enche nosso coração de humildade e ousadia, pois sabemos que Ele está ansioso para receber nossas orações e pronto para respondê-las. Ellen White até chega a recomendar que a gente deveria abrir a Bíblia, deveria ler a promessa que Ele fez para Deus e dizer, Deus, cumpra na minha vida. Já imaginou um ser humano que ousadia pegar, ler para Deus e dizer, eu acredito nisso aqui e eu quero que o Senhor cumpra isso aqui na minha vida. Olha que loucura. É um absurdo. Senhor, eu vou para a missão e tal, mas o Senhor disse que vai estar comigo todos os dias. Eu quero sentir isso aqui, quero perceber isso aqui. Então, as promessas de Deus não é feita por um Deus assim que está brincando, não, cara. Você está falando que Ele vai cuidar de você, do teu futuro, da tua família, dos teus planos, das promessas que Ele fez. Olha, se você guardar o meu dia e não fizer do seu próprio jeito, eu vou fazer você cavalgar aqui, nem Jacó. E vou te dar o melhor da terra. Mas você acredita nisso? Então, essa é a grande diferença de você olhar para a promessa, citar a promessa. Imagina você estar ali e dizer, Deus, eu acredito, eu quero que isso cumpra na minha vida. E eu fico imaginando Deus olhando para ele, rapaz, ele acredita mesmo. Eu vou cumprir a vida na vida desse casal aí, viu? Eu vou cumprir na vida desse garoto, eu vou cumprir, porque ele acredita. Então, essa é a dinâmica do céu, é assim que Ele quer que a gente se relacione com Ele. Eu acho que o mais incrível de tudo isso também é depois a gente poder enxergar as promessas sendo cumpridas na nossa vida. Porque quando a gente olha para trás, eu acredito que todo mundo já tenha passado por alguma situação que Deus cumpriu promessa na sua vida, você olha e fala, gente, Deus cumpriu isso aqui na minha vida. Então, isso fortalece ainda mais o nosso relacionamento com Deus. Sensacional. Vamos caminhando para o final aqui. Eu queria ouvir as considerações finais de vocês, né? Porque o que significa na prática ser persistente na oração? Rapidinho aqui, pai bola aqui. Alguém consegue dar uma resposta objetiva, rápida? O que significa para você persistir na oração? Eu acho que aquilo que eu falei no começo, né? De você se manter constante, né, você ficar de manhã, tarde e noite como Daniel, né? Você ter o seu horário para orar. Ter o seu horário para orar e além desses horários para orar que você vai derramar seu coração, você também tem momentos fora desses períodos, né? Durante o dia de conversa, de contato. Então, toda essa questão de comunhão também, enquanto você lê, enquanto você estuda, você estando em oração, pedindo para Deus tocar seu coração. Então, acho que permanecer em oração vai mais do que uma simples oração que você faz de joelhos. Vai na comunhão, vai no trabalho, e na escola, sei lá, na faculdade. Então, eu acho que, no geral, é isso. E na visão de vocês aí, como é que a gente pode saber se devemos continuar orando por alguma coisa quando a resposta de Deus é não? Como é que na experiência de vocês aí, como é que podemos saber quando devemos continuar orando? E quando a resposta de Deus é não pra gente? Eu acho que lendo a Bíblia e olhando ali as coisas que Deus já deixou, a gente sabe se o nosso pedido é correto ou não. Às vezes a gente fala assim, não, Senhor, eu preciso de uma mulher virtuosa, falando no caso de orar por uma esposa. E aí você olha na Bíblia, tem a característica da mulher virtuosa, da mulher que Deus tem preparado para você. E aí você tá ali orando, Senhor, eu acho que essa é a mulher certa, eu vou orar pro Senhor me dar essa daqui. E aí você tem uma pessoa... Não bate com aqui. Aí você continua orando. Não, Senhor, mas olha, eu preciso de um... Chamei ela pra ser, ela não aceitou.
Preciso que o senhor faça com que ela aceite. E tá na Bíblia mostrando as características da mulher que você precisa procurar. E então, ler a Bíblia é uma das formas de você saber quando a resposta é não. Se o seu pedido não está condizendo com o que está na Bíblia, Para de orar por isso. já né? pode parar de orar, porque não... E, não vai. e sobre isso também, a lição, ela coloca um texto aqui muito forte, né? Que eu até tinha esquecido, eu fui ler a lição e eu falei, meu Deus, como que eu tinha esquecido esse texto, né? Que fala assim, Tiago 4:3, né? Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então, é a resposta, né? Quando a gente pede, e não recebe, e às vezes, né, acha que tá orando certo, né? Uhum. Vem aqui a resposta. Você tá orando para você por Egoísmo. propósitos egoístas, né? Então, Sim. Quer comais ou quer bebais, façais tudo pra honra e glória de Deus, né? Exato. Então as coisas que a gente pede precisam glorificar a Deus. Ok, excelente. E aí, considerações finais de vocês aqui, começando aqui pela Thalita. A lição de sexta-feira do Consenso fala sobre nosso Pai, né? A gente chegar a Deus como nosso Pai. Queria até iniciar aqui, só nossa fala aqui final. Sentimento e fé são tão distintos um do outro como o leste é do oeste, né? E até ele mencionou um ponto importante, né? De que oração não é sentimentalismo, né? Eu vou orar se eu estou sendo, né, tenho vontade, tenho alguma coisa que está, né, me constrangendo para orar. É claro que também vai ter momentos que você vai sentir Deus presente, ele vai ter momentos que não. Vai ter momentos que tudo ao seu redor vai dizer assim, não ore mais. Só que oração não é e sentimento. aí que você tem que orar mais ainda. Oração é a certeza de que há alguém que se importa com você e que ele se importa com o que você está passando, está sentindo. Então, mesmo que as coisas não sejam como a gente achou que deveria ser, a fé não depende de sentimento. Eu achei isso extraordinário. Thalita, considerações finais. Nós precisamos nos consagrar a Deus dia a dia. Boa. De manhã, de tarde, de noite, como o Nicolas falou, às vezes na faculdade, no nosso dia, estar em comunhão com Deus, às vezes aquelas conversas mentais que a gente tem com Deus, isso fortalece demais o nosso relacionamento com Ele e nos ajuda a entender a vontade dele, porque às vezes tem algumas vontades, algumas respostas que são óbvias, né, que como o Prince disse, que é sim, sim, não, não. Algumas outras a gente fica meio confuso, então a gente só vai entender se a gente tiver um relacionamento com Deus firmado ali para saber exatamente a resposta dele. Então, é se consagrar dia após dia, ler a palavra de Deus, entender o que ele quer de nós. Sensacional. O discernimento espiritual só vem a partir quando a gente começa a ter uma relação com Deus, né? Exato. Com certeza. Prince, considerações finais tem para compartilhar? Tem, sim. A parte interessante aqui, o que eu queria deixar de considerações finais, é que devemos suplicar a Deus, de Deus bênçãos para partilhar com outros. Boa. E aí eu lembro que, um exemplo assim, se eu compro uma camisa pra mim, na primeira vez que eu uso essa camisa, eu vou ficar, nossa, camisa é legal. Na segunda vez já não tem mais nada, é só uma camisa. Mas se eu dou uma camisa pra alguém, cada vez que eu vejo essa pessoa usando a camisa, fica, essa camisa foi eu que dei. E você fica feliz. Então é uma felicidade que se renova cada vez que você olha. E Deus tá falando aqui, ó, você recebe bênçãos para partilhar aos outros, porque isso vai ser bom para você. Você pensa que você tá dando, você tá perdendo, mas não. Isso vai voltar em forma de alegria, em várias outras formas, né? Então, devemos suplicar a Deus bênçãos para partilhar com os outros. Isso é um certeza. tipo de oração que Deus não só sente prazer, mas a gente também, né? Sim, com Interessante, né? E Nicolas, considerações finais aí. Olha, eu vou fazer a consideração final, mais uma vez citando um texto, que essa lição, eu tô adorando citar texto aqui. Um texto também do livro de oração que fala assim, seja o que for que surja para nos perturbar ou afligir, devemos levar ao Senhor em oração. Quando sentirmos que necessitamos da presença de Cristo a todo instante, Satanás terá pouca oportunidade de introduzir as suas tentações. Nossa, que da hora. Então, a partir do momento que a gente começar a levar a sério essa prática de ficar o tempo inteiro em constante oração, Satanás vai ter quase nenhuma oportunidade de conseguir colocar as tentações dele, né? Então, Sim. Então, é como se a gente dissesse assim, Senhor, né, oração, livrai-nos do mal. É como se Deus falasse assim, então continua orando. Porque a melhor forma de estar livrado do mal das tentações é continuar com uma vida de oração. E né? aquela parte que fala, né? Não me deixe cair em tentação, não é um negócio que, eu tô indo até lá. Não, a gente cai, a gente não cai de propósito, né? A gente tropeça. Ela então... poderia ser, né? Senhor, não me deixe parar de orar, né? Não cair exato. de oração, né? Sim. Finalizando aqui, gente, para fortalecer nossa confiança em Deus, Cristo nos ensina que devemos nos dirigir a Ele por um novo nome. Achei fantástico. Um nome enlaçado com as mais caras relações do coração humano. Concede-nos o privilégio
de chamar o infinito Deus de nosso Pai. Então não há nada mais precioso para Deus do que a gente buscá-lo como nosso Pai. Deseja que nos familiarizemos com esse tratamento. Deus deseja que a gente se familiarize de chamá-lo de Pai, porque é isso que ele é nosso, né? É o que ele quer ser para todos nós. Beleza? Eu queria pedir aqui, o Príncipe termine com oração, pedindo a bênção de Deus, para que o conteúdo desse bate-papo aqui abençoe outras pessoas também. Vamos lá. Então, oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos porque tivemos aqui momentos onde partilhamos da palavra, onde conversamos e discutimos e também aprendemos mais sobre o poder da oração e como devemos fazer para orar, como devemos orar. Quero pedir que isso não fique só conosco, que nós possamos compartilhar com outros e que o podcast consiga alcançar mais pessoas através do estudo da lição. Amém. Que o Senhor também esteja abençoando a nossa vida, nos ajudando a orar constantemente. E esteja conosco nesse dia. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Príncipe, mais uma vez, tá? Muito Obrigado. obrigado. Tá? Valeu, Thalita. Agradeço. Valeu, À disposição, pastor. tá? Valeu, mano. Rapaz, você tá aqui, né? Muito bom. E obrigado a você também de casa. Obrigado a você que tem acompanhado, assistido, ouvido esse material em algum lugar. Esperamos que você tenha sido motivado a continuar persistindo na oração, ser perseverante na oração, a ter uma vida de comunhão com Deus, a manter a sua comunhão diária com Ele, ter o seu programa, o seu projeto de oração como tinha Jesus, ter no seu lugar, o tempo, né, um método para orar, porque Jesus nos ensina a orar em sua palavra, e quanto mais próximo dele, quanto mais íntimo você for dele, mais você vai perceber que a vontade dele sempre vai ser o melhor para a sua vida, e a sua vontade vai se transformar na vontade dele, que é o mais importante, e é para isso, e por isso que a oração é tão importante para mim e para você. Espero que você desfrute dessa relação com Deus, essa relação, esse tipo de relacionamento entre pai e filho que ele quer ter comigo, com você, que você não busque, que você não veja ele de outra forma, além de tudo que ele já é, um Deus poderoso, um Deus criador de tudo, o dono, nosso Salvador, mas além de tudo isso, lembre-se, ele é o seu pai, e ele sempre vai estar disposto a te ouvir e a te atender em qualquer situação da vida. Que Deus te abençoe. Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e ouça e compartilhe da melhor forma que você puder com quem você conhece e ama, tá bom? Deus te abençoe. Nos encontramos em breve aí no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá. Tchau.